Olá, eu sou Emanuel José dos Santos e nós estamos aqui para o nosso segundo encontro do nosso curso de tarô e literatura, como escrever literatura com o tarô. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a literatura eletrônica, a partir do texto do Leonardo Flores, Literatura Eletrônica de Terceira Geração. E aí eu trago uma pergunta para a gente refletir, é uma das questões que eu acho centrais para a gente entender a literatura eletrônica, é se existe alguma diferença entre a literatura eletrônica e a literatura impressa, aquela produzida em meio analógico. Você consegue perceber diferenças entre essas duas que sejam essenciais? A diferença entre ler no papel e ler no meio virtual? E a partir disso, então, o que corresponde à literatura eletrônica? Né? Qual é esse campo? Do que a gente está falando? E aí eu trago a definição que está presente no site do Observatório de Literatura Digital Brasileira. Apesar de apresentar uma multiplicidade de nomenclaturas e uma instabilidade em seu cerne, a literatura digital não pode ser confundida com literatura digitalizada. Ou seja, não é porque a gente digitalizou e criou um PDF que aquilo é literatura eletrônica. Não é porque o PDF ele pode ser impresso, ele foi produzido para ser lido em meio analógico e ele utiliza o meio digital como uma forma de acesso, mas ele não foi produzido para o meio digital. Assim, entende-se por literatura digital aquela literatura que, no contexto das novas mídias e dos novos espaços da digitalidade, faz uso das suas potencialidades, funcionalidades e especificidades, além de lidar com as suas limitações. Em outras palavras, é uma literatura que experimenta diretamente com o código ou com os meios digitais, de tal forma que seria absolutamente impossível que fosse meramente transposta para o papel. Ou seja, nós vamos ver uma literatura produzida em meio eletrônico, em meio digital, com as ferramentas do digital que não foram criadas para serem transpostas para o meio físico. Então, é um uso do meio como forma de composição também. Pensando na literatura digital, a gente tem 3 gerações. A primeira geração, que é anterior à World Wide Web, que são experimentos feitos em meio eletrônico. Aí a gente tem, de 1995 a 2005, experimentos criados com interfaces e formas personalizadas, ou seja, era desenvolvido um software ou utilizado um hardware para aquela composição em especial. E de 2005 para cá, passou-se a utilizar plataformas estabelecidas com bases de usuários massivas, como é o caso das redes sociais. Então, a primeira geração é num momento em que a gente tem um acesso limitado aos computadores, um ferramental dispendioso. Então, eram muito poucas pessoas que poderiam fazer esse tipo de experimento. E aí, alguns dos registros que nós temos são os cartões perfurados e a linguagem de programação voltada para a funcionalidade. A partir da década de 70, com os videogames, com os computadores pessoais, esse esforço começa a ser mais amplo, né? Mais pessoas têm acesso à possibilidade. E entre os anos 1980 e 90, a distribuição se deu através da mídia física, através de revistas como a Byte, que reuniam uma parte impressa e outra em disquete e era vendida em bancas, livrarias e afins. Então a gente tem um momento em que a literatura ela vai ser produzida em um espaço elitista, né, um espaço restrito, por pessoas que têm uma habilidade, né, uma expertise muito específica de áreas que são afins. Mas o material utilizado não era para a criação de literatura, isso foi um experimento. E à medida em que os computadores começam a ficar mais acessíveis, a gente começa a ter uma expansão do campo da experimentação. Então, um dos exemplos que a gente vai ter aqui é a instalação Não, do Eduardo Kac, que está aqui, né, que ela utiliza um letreiro eletrônico para que essa frase fique sendo repetida. O poeta
esse cara sempre vai de cara contra o coro do sim. A segunda geração surge com a World Wide Web. E aí começa uma circulação de trabalhos originais, produzidos desde amadores de tecnologia até artistas e escritores, bem como programadores, web designers e entusiastas de softwares de criação multimídia. Então a gente tem uma expansão da produção. A gente não tem mais uma elite tecnológica, a gente tem já outros grupos se aproximando desse tipo de criação. E ele circulou principalmente pela web, né? Páginas de autores, zines online, coletâneas. O que é mais curioso na segunda geração é que há uma curva de aprendizagem para descobrir como operar e experimentar os trabalhos. Então, não é só você entrar no site ou acessar a página. Aqui existe um esforço para o entendimento e esse esforço chamou a atenção da academia. Então, lá na primeira geração, a gente não tem um interesse do estudo literário sobre a literatura eletrônica. Na segunda geração, esse interesse começa a surgir. E eu trago aqui um experimento, o poema que cruzou o Atlântico, que a gente tem essa linha de código que atravessa o mapa e é nessa linha que a gente lê o poema. Só que para a gente ler esse poema, a gente tem que acessar esse site. Então existe essa lógica da acessibilidade, a lógica de uma programação específica, de um trabalho específico. Então a segunda geração ela tem esses marcos específicos. E aí a gente vai ter essa fase como o modernismo digital, que descreve obras de literatura eletrônica de segunda geração, baseadas em texto, esteticamente difíceis e ambivalentes em suas relações com a mídia de massa e com a cultura popular. Tais obras oferecem críticas imanentes a uma sociedade contemporânea que privilegia imagens, navegação e interatividade em detrimento de narrativas complexas e de leituras minuciosas. Então existe aquele elitismo que a gente tinha na primeira geração quanto à possibilidade de produção, passa a ser um elitismo no sentido de a gente ter uma produção que questiona, que se opõe à facilidade que as redes concedem. Então aqui há uma dificuldade no acesso. E a terceira geração, ela passa a ser baseada em redes de mídia social, plataformas e aplicativos amplamente adotados, como as redes sociais. O autor, né, o Leonardo Flores, ele vai dizer que ele considera os memes como literatura eletrônica e a gente percebe na produção dos memes que é algo que atualmente qualquer pessoa pode produzir. Não significa que todos os memes irão viralizar, mas existem aplicativos próprios para a produção de memes. Você consegue fazer isso e postar na sua página no Facebook, no Instagram. Enfim, existe então uma circularidade maior. Bem, a terceira geração coexiste com trabalhos de segunda geração, eles não saem da rede, não é uma evolução, na verdade, é uma variação. Os textos que se afastam da página e atravessam o campo virtual, eletrônico, digital, então deixa de ser um diálogo direto com a página, né, com a literatura escrita, e passa a dialogar mais com a plataforma. E a rejeição ou desconhecimento da estética da dificuldade presente nas primeiras e segundas gerações, que aqui eu estou considerando como algo elitista, que é essa busca por algo difícil, que não necessariamente tem uma qualidade estética, mas sim demonstra uma possibilidade dificultosa diante da facilidade oferecida pelos hardwares e softwares do campo digital. Muitos dos gêneros da literatura eletrônica que surgiram na primeira e segunda gerações continuam vigentes na terceira, como os bots, a poesia eletrônica, a videopoesia, a ficção de hipertexto, as obras feitas para mobile e geolocalização, ou para realidade virtual e realidade aumentada. São revitalizados à medida em que encontram novas formas na terceira geração, com jogos no Twine, bots no Twitter, poesia no Instagram, GIFs e memes. Então,
a técnica está disponível e as formas variam de acordo com os interesses dos usuários. E aí, existe essa variação aqui, essa disponibilização da variação entre a segunda e a terceira gerações, que é o seguinte. A segunda geração busca originalidade e inovação formal. Constrói e adapta interfaces para o trabalho. Então é um handmade, né? É uma coisa feita para aquele trabalho em específico. Poéticas modernistas experimentais, com uma certa dose de desafio, tanto para a construção quanto para a leitura. Faça o novo, faça o difícil, faça o internacional. Conectada à tradição artística e literária. Então já existe um diálogo direto com o campo da literatura, uma busca por esse diálogo, inclusive, uma busca deliberada. Já a terceira geração baseia-se em formulários existentes, adota interfaces existentes, os leitores estão familiarizados com a plataforma. Então, não existe aqui uma dificuldade de acesso, não existe aqui uma curva de aprendizagem. Na verdade, é um material disponibilizado em uma plataforma que já é acessível e já é buscada pelo usuário. Os trabalhos circulam, então, onde o público está. Poéticas pós-modernistas e da cultura pop, incluindo remix, pastiche, ready-made, adaptação, conectada ao fandom e à cultura da internet. Então aqui é mais voltado para a acessibilidade. A segunda geração mais voltada para a dificuldade. E aí a gente tem que pensar nas falácias. A falácia do pioneirismo. Não é porque é pioneiro que é de qualidade. Então, se uma técnica é desenvolvida, a gente pensa na técnica, mas não necessariamente o produto final é um produto de qualidade. Não é porque é recente que é melhor que o anterior. Tanto que a gente vai ter essa coexistência entre a segunda e a terceira gerações, uma com experts na produção de softwares e a outra com a utilização do software disponível, das plataformas disponíveis para a produção de textos. Elas vão coexistir. E uma não é melhor que a outra. Não existe essa questão de avanço necessariamente. Existe uma ampliação do campo. Técnica. Complexidade técnica não corresponde à qualidade. Então a gente não tem necessariamente qualidade naquilo que é difícil, que é complexo, que é sofisticado. Viral. Não é porque é popular que necessariamente é bom. Isso é o oposto da técnica. Então não é porque viralizou numa rede social que necessariamente aquele texto é bom. O fenômeno da viralização não pode ser ignorado, mas a valoração do texto é outra história. Hipster. Nem sempre o que é artesanal é feito do zero é bom. O resultado pode ser um fracasso, mas ainda assim o processo é reconhecido como lógico. E o oposto, né, que é o do usuário. Não é porque é feito em uma plataforma, não é porque é feito por uma rede social que deixa de ser literatura eletrônica. E aí a gente tem quase 4 fases de adoção. A primeira é a aproximação, que é quando as pessoas começam a criar conteúdo em outros meios, mas que seria mais adequado à mídia digital. Então, quando a gente tem, por exemplo, o Juego de Cartas, que é produzido no papel, o hipertexto seria mais fácil se fosse construído em meio digital. Se você tem aqueles livros da série Enrola e Desenrola, Escolha a Sua Aventura, que você pode avançar e retornar páginas em busca do final que o jogo propõe, a gente tem ali uma lógica de hipertexto. A descoberta é o momento da percepção que as mídias digitais têm um grande potencial de escrita. Então, é nesse momento que a gente fala, com essa mídia eu sou capaz de produzir literatura. Olha, a literatura produzida nessa mídia está me chamando a atenção. A exploração é quando o campo se desenvolve e amadurece. Os autores vão além da fase de descoberta e desenvolvem seu corpus de obras, amadurecendo e refinando a sua poética. E nisso, os acadêmicos estudam e abordam esses trabalhos em suas aulas, teorizam o campo, organizam exposições, preparam jornais, revistas, coleções, arquivos e outros recursos. Então a gente tem ao mesmo tempo
a comunidade de produtores e a comunidade de estudiosos desenvolvendo o campo, explorando as possibilidades disponibilizadas, desenvolvidas, dialogantes. Então, é o momento mais profícuo. E por fim, a adoção é quando a literatura eletrônica se populariza e é reconhecida socialmente para além do meio acadêmico. Se começa a se tornar algo natural, então deixa de ser um estranhamento e as pessoas passam a criar literatura eletrônica sem ao menos perceber que é isso que estão fazendo. Ou seja, quando a gente tem um poeta que cria poesia no Instagram, numa rede social, ele está criando porque é literatura eletrônica ou ele está criando para divulgar um trabalho dele que posteriormente vai para a mídia impressa? Então é essa lógica que se constrói desde a aproximação desse momento de estranhamento até o momento da adoção, que é de grande familiaridade. E aí, retomando, né, o Juego de Cartas, que nós vimos a imagem analógica dele na nossa aula passada, como algo que corresponde à literatura em campo expandido. Aqui a gente tem, a partir de 2019, a produção de um site para essa obra. Então essa é a página inicial, que já tem a pergunta motriz da trama do Juego de Cartas, que é: quem foi Máximo Ballesteros? E aí quando você clica, você chega numa página que explica como é que você joga. Você não tem mais, em relação à mídia física, a possibilidade de escolher quantas cartas você quer, ou trabalhar apenas um naipe, ou trabalhar apenas uma cor de baralho, ou escolher só as cartas da corte. Você já não tem mais esse poder de escolha que o baralho lhe concederia, né? O baralho em meio analógico. Aqui o jogo está pré-definido. São 7 cartas para você definir quem é o Máximo Ballesteros. E aí a gente tem 7 de 108, né? São os 2 baralhos completos. Aí, para este trabalho, houve uma expansão. Então, a gente vai ter 38 cartas animadas, 22 com uma adaptação sonora radiofônica, 20 contam com um cartoquê, ou seja, você pode ler sobre a carta, e 28 são só de textos. Ou seja, a gente vai ter por um lado, uma limitação. Então eu não posso manipular as cartas como seria o meio analógico. Eu teria que fazer várias jogadas para eu poder ter acesso a 108 cartas. Isso não é garantido, posto que é um processo randômico. Mas, ao contrário das cartas do baralho em papel, eu tenho acesso a aspectos multimídia que acrescentam camadas de sentido que não eram previstas naquele primeiro momento de produção. E aí, à medida em que eu leio essas cartas, eu vou ter hiperlinks que me permitem construir um texto na barra lateral para responder a pergunta que norteia essa jogada. Então aqui é a tela inicial. Se você quiser, não gostou das cartas, você vai lá em embaralhar novamente. Se você quer lembrar como joga, você vai em como jogar. A pergunta de norte fica aqui do lado, quem foi o Máximo Ballesteros, e aí você pode clicar nas cartas, na parte onde você tem esse movimento de volta, que está aqui no canto inferior esquerdo de cada uma das cartas. É o gesto de virar a carta. Então, se o anverso, eu tenho a carta de baralho, tanto francesa quanto espanhola, é no verso, naquilo que seria a parte homogênea do baralho, que vão estar as epístolas que dão notícia, né? Que dão notícia e explicação da personalidade, de quem eram de quais eram as relações entre os amigos, parentes e inimigos do Máximo Ballesteros, para que a gente construa o nosso texto. Então vamos virar a primeira carta. Aí ela fica aqui pequenininha, a gente sabe que é do baralho azul. E quando você clica no mais, ela fica grandinha. E aí você percebe que aqui em verde são os hipertextos, são os links. E o que está em preto você não consegue copiar.
E cada vez que você clica nessa frase, ela vai lá para o lado direito. Então, para essa primeira carta, quem foi o Máximo Ballesteros? É uma pessoa que só saiu do seu país uma vez, que esteve um par de semanas em Paris e que não gostou, não sabia francês, passou o tempo ficando bêbado, embriagando-se, teve muitas mulheres, mas jamais pensou que elas poderiam lhe custar dinheiro. Então a gente começa a formular uma ideia de quem foi o Máximo Ballesteros. Sim, isso é o suficiente? Não. Existem mais informações importantes. Então, a gente só sabe que ele saiu do país uma única vez, foi para Paris, se divertiu, achou estranho o país porque não conseguia falar francês, não sabia, mas bebeu até mandar parar e teve mulheres, embora não soubesse que elas custavam dinheiro, ou seja, não eram romances, eram contratos. Então, nesse nosso encontro, a gente teve condições de pensar o que é a literatura eletrônica. Então, ela é uma literatura que não tem vínculo com a literatura analógica, ela não visa ser impressa, ela não visa mudar de mídia, não é esse o foco. O foco dela é ser produzida numa mídia eletrônica. A dificuldade nisso é que a gente vai ter desde uma fase na qual era uma elite que a produzia, que não necessariamente está vinculada à qualidade, para um momento em que todas as pessoas têm acesso às plataformas passíveis de produzir, e aí a gente vai ter a questão da qualidade, e essa segunda fase, esse interlúdio no qual existe a experimentação com uma sofisticação técnica, que também não garante qualidade, mas que está na produção para o meio digital, visando também uma acessibilidade mais em diálogo com a academia, que é o caso aqui desse site. Ele é um site de segunda geração, a gente tem aqui o acesso ao baralho, é um baralho que é uma literatura que não é popular, não visa a internet no sentido de rede social, mas a partir do momento em que eu entendo as regras do jogo, eu sou capaz de compor a minha própria interpretação do texto. Então, essa foi a nossa aula sobre literatura digital, literatura eletrônica. No nosso próximo encontro, a gente vai começar a falar sobre tarô. O que eu quero que você guarde? Primeiro, a questão de que a gente está lidando com uma literatura que não é necessariamente produzida para códice, não é necessariamente produzida para livro. A gente não está lidando com uma literatura que necessariamente é feita para ser impressa. Então, quando a gente pensar no tarô, a gente tem que ter essas duas coisas em mente. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.